Oi, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos ao Demeter Studio. E no vídeo de hoje, pessoal, eu decidi fazer uma line art de Yu-Gi-Oh! No estilo Chibi, né? Pra quem não sabe, já explicando, esse estilo é aquele bastante utilizado com personagens de animes e de mangás, em que o corpo do personagem ele tem o mesmo tamanho do crânio, né? Ele segue uma proporção aí de 2 cabeças. Mas esse estilo ele também pode ser adaptado, tudo depende do gosto do criador, né? Eu, por exemplo, nessa ilustração aqui, eu decidi fazer uma proporção de 3 cabeças, ou seja, o crânio dos meus personagens aqui, ele tem o mesmo tamanho do torso e das pernas dele, né? E eu acho que assim eu consegui manter um pouco mais as características aí do Yugi e do Mago Negro, né? Que são personagens magros e com as pernas bem longas. Então acho que com esse estilo aí de proporção eu consegui manter um pouquinho mais dessas características, né? E nesse vídeo eu decidi fazer uma arte diferente, né, nesse estilo, porque há pouco tempo eu conheci o trabalho de um ilustrador muito bom, chamado Nilson Gomes. O Instagram dele é nilsongomes.art, para quem quiser dar uma olhada nas artes dele. E cara, ele manda muito bem. Ele faz várias ilustrações desses temas que eu gosto, né, de animes, Pokémon, Dragon Ball, ele faz muito dessas. E ele faz em um estilo tipo Chibi, só que um pouco mais cartoonizado. E cara, eu adorei os desenhos dele e decidi fazer um do Yu-Gi-Oh! Tentando seguir mais ou menos aquele estilo também. E bem, aqui no canal nenhum tema é por acaso, né? Eu acabei optando por esse anime, justo esse anime do Yu-Gi-Oh! Porque eu tenho um projetinho guardado na gaveta há um tempinho já. E eu quero muito poder trazer aqui para vocês em um futuro próximo aqui no canal. E nada melhor do que aproveitar a deixa desse tema, né? E eu acho que todos que acompanham aqui o canal sabem que Yu-Gi-Oh! Foi um anime muito famoso ali nos anos 2000. Até hoje acho que ainda produzem episódios ali, Yu-Gi-Oh! GX e outras continuações que eu não conheço muito bem. Além do anime, ele foi mais famoso, acho que pelo jogo de cartas de duelo que foi criado, né? E eu sempre gostei muito do jogo, eu gostava muito de como que o criador ele foi genial em fazer as regras e a mecânica daquela forma, né? Que fez do Yu-Gi-Oh! Um jogo tão competitivo e grandioso que ele acabou se tornando, né? E para vocês terem noção, eu estava pesquisando esses dias sobre o jogo e encontrei uma informação que me deixou de boca aberta e eu achei interessante anotar para falar para vocês também. Que dizia que a Konami, que foi a empresa aí que lançou as cartas, né, pro mundo, ela foi a empresa que mais vendeu cartas de um trading card game até hoje, chegando a mais ou menos, é difícil até ler esse número, porque o cara não está muito acostumado, mas eles chegaram a vender cerca de 25 trilhões, 175 bilhões, 567 milhões, 833 mil cartas, mais ou menos. O número chega a ser assustador, né? Essa informação aí deixa bem claro para nós o tamanho que é Yu-Gi-Oh!, né? Mas voltando a falar aqui sobre o meu futuro projetinho, eu tenho a ideia de criar um jogo de cartas de duelo misturado com um jogo de tabuleiro. E eu já coloquei no papel o enredo da história, como seria um modo de jogo, algumas regras e até já criei o esboço no papel do design de algumas cartas, né? E nesse jogo eu ia tentar unir tudo que eu tenho de bagagem pessoal sobre outros jogos que eu já vi e tentar criar o meu jogo original, né?
Só que, obviamente, esse projeto ele ainda precisa esperar um pouco mais, né, para eu conseguir dar início a ele. Eu tenho muita coisa para aprender com pintura digital antes de começar a criar as ilustrações. E claro também que eu espero que o público aqui do canal ele aumente um pouco mais antes de eu dar início a esse projeto, porque eu quero compartilhar com vocês toda a parte de criação do jogo, né? Criação ali das cartas, das regras. Eu pretendo ir contando um pouquinho sobre a história do jogo em cada vídeo, dando alguns detalhes aí até sobre cada personagem. E seria bom que todo mundo que fosse inscrito aqui no canal, que acompanhe os vídeos em si, que todo mundo tivesse sintonizado com esse projeto desde o início, né? Mas, por enquanto, isso é só uma ideia que eu queria dividir aqui com vocês para que vocês também já fiquem sintonizados aí do futuro do canal, né? E de algumas coisas novas que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? Mas agora vamos mudar de assunto e vamos falar aqui um pouco sobre a arte, que não é menos importante, né? E nessa ilustração aqui de Yu-Gi-Oh! Eu decidi fazer os dois personagens aí, o Yugi e o Mago Negro, numa posição um pouquinho mais dinâmica, né? Para dar uma aparência legal aqui para a ilustração. Eu fiz aí o Yugi segurando uma cartinha de duelo. E o Mago Negro eu quis fazer ali meio que flutuando, né? Fiz ele também segurando o cajado dele. Eu acabei optando pelo Mago Negro porque, pelo menos na época que eu acompanhava o desenho, não me lembro muito bem, mas se eu não me engano o Mago Negro era a criatura favorita do Yugi. É lógico que ele tem outras criaturas ali que ele gosta bastante também, né? Tem as cartas ali do Exódia, tinha o Karibo, o Rei Caveira, Maldição do Dragão, eu ainda me lembro de algumas coisas, mas o Mago Negro era o favorito dele. E aí na pintura eu comecei fazendo as cores bases, né, dos dois personagens e depois eu fui acrescentando as sombras e a luz individualmente em cada um, né. Quando se trata aí de line art, né, a pintura pra mim ela acaba sendo um pouquinho mais simples e um pouquinho mais fácil do que se eu tentasse criar, digamos, essa mesma ilustração em uma forma mais 3D, porque daí eu teria que sumir com as linhas, e as linhas, elas não estão aqui por acaso, né? Nessas line arts, as linhas elas substituem um monte de coisa. E uma coisa que eu vejo é que, principalmente as linhas, elas substituem as sombras de oclusão, que são aqueles espaços em que a luz tem mais dificuldade de entrar, né? E são justamente essas sombras aí que elas costumam determinar o formato do personagem. E é algo que eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade no 3D, né? E que eu tô tentando me adaptar ainda a esse estilo. E uma coisa que, seja simples ou seja complicado o desenho, que eu gosto muito de fazer, é criar as sombras projetadas, né, dos personagens, porque isso dá um ar mais realista, né? Então eu imaginei que a luz estava vindo ali da esquerda dos personagens, né, um pouquinho ali na frente deles, e daí eu criei a sombra projetada ali da mão do Yugi, da cartinha que ele está segurando no rosto dele, e as sombras do Mago Negro também. E eu achei legal também adicionar uma segunda fonte de luz aí vindo do cajado dele para fazer um efeitinho legal aí na forma. Então eu adicionei aquela luz branca esverdeada, e eu fiz toda a iluminação que ela causa nos personagens, né? E aí no final aí do vídeo eu criei um fundinho aí pra imagem, pra não ficar nada muito vazio, e escrevi ali Yu-Gi-Oh! Pra dar um charmezinho aí pra nossa arte em estilo chibi, né, pessoal? E aí está o nosso desenho de Yu-Gi-Oh! Finalizado. Eu espero que tenha ficado do vosso agrado. E já aproveitando para falar que o próximo vídeo aí sobre estudo aqui do canal
eu vou trazer aí um pouquinho mais sobre o estilo Chibi, né? A gente vai tentar reproduzir aí uns 2 ou 3 desenhos nesse estilo, tentar fazer aí um estilo com os personagens aí com um corpinho um pouquinho maior, igual nessa arte de Yu-Gi-Oh! E também aqui com aquele estilo mais fofuchinho ali, né? Que a cabeça ela tem o mesmo tamanho do corpo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem seu like aí que ajuda muito na divulgação do canal. Também se inscrevam aqui embaixo e ativem o sininho para ficar por dentro aí de todas as notificações e dos novos vídeos. E é isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abração, gente.